É a do atrito. Nossa, essa daqui é a mais demoradinha que seria. Essa daqui é o seguinte, ó. Só não sei se vai dar tempo. Vamos lá. Essa daqui, ó, ela é o seguinte, ó. Ó, sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 quilos, apoiado sobre um terremoto plano, um terreno, né, plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de valor 290 newtons. Então, a força, a força, 2.900 newtons. Esse é o valor da força. Tá. Os coeficientes de atrito. O que é coeficiente de atrito? Fala para ela o seguinte: coeficiente de atrito é a medida da irregularidade do piso. Irregularidade do piso. Resumindo, quanto maior for esse coeficiente, mais áspero é a superfície, mais irregular é a superfície. Exemplo, o que é uma superfície irregular? Uma superfície áspera, uma superfície bem... vou dar um exemplo básico aí. Onde a pessoa, se cair, né, se for ralar um pouquinho, se machuca bastante. Exemplo, o asfalto é uma superfície irregular, bem irregular. Já a cerâmica é uma superfície mais lisa. Então, no caso, o asfalto vai ter um coeficiente de atrito maior do que na cerâmica. Tá? O espelho, por exemplo, é uma superfície bem mais lisa ainda. O gelo, mais lisa ainda. Tá? Por isso que é difícil de pegar o gelo. Por quê? Né? Porque ele é bem liso. Então, você pega, né, o sabonete, por exemplo, também ele é liso, ele molhado, ele é liso. Tá? Então, assim, quanto mais liso for a superfície, menor o coeficiente de atrito. Tá bom? Tá. Uhum. Aí é o seguinte, existe a força de atrito estático máximo, e ele é igual ao coeficiente vezes o peso. Deixa eu só tirar aqui, colocar aqui em subscrito. A força de atrito máximo, ele é igual ao coeficiente vezes o peso. Tá? Então, vamos lá. Coeficiente de atrito, peso. Tá bom? E aqui, escrever isso daqui. Força de atrito estático máximo. O que isso quer dizer? Vou colocar cada um na sua cor aqui rapidinho. Quer dizer o seguinte, ó. Para que um corpo... o atrito estático máximo, ele tem um valor... É o que representa o seu valor o máximo de força que ele pode fazer para segurar o corpo. Então, por exemplo,
Quando eu quero empurrar um corpo, vou até mostrar aqui, ó. Quando eu quero empurrar o corpo, tá? Quando eu quero empurrar o corpo, eu tenho que vencer o atrito para ele movimentar. Se eu não vencer, eu aplico a força, não quer dizer que ele vai se movimentar, porque a superfície vai segurar o corpo ali parado. Então, eu preciso aplicar uma força que supere isso. Ô, Laurindo, pode... Depois você termina aí. Ei, pode ser que encerre a transmissão, a gente marca para um outro dia, tá? Só essa última questão. Mas assim, é que eu marquei até agora, não sei se... Só para deixar claro, tá? Se sair é por causa disso. Mas a gente vai continuar para ver se dá certo. Aí vamos lá. Só que o atrito, a superfície, ele segura até o limite máximo. E aí é dada por essa fórmula aqui em cima. Dada essa fórmula aqui em cima. Então, deixa eu até colocar ela aqui, ó. É dada por essa fórmula aqui em cima. Calma aí. Vou só empurrar aqui. É dada por essa fórmula. Aí o que que acontece? Esse corpo recebe uma força de 200, 2.900. Então, primeira coisa, calcula esse atrito. Calcula esse atrito. Ela vai calcular esse atrito com o quê? Primeiro, tá, pessoal, só um detalhe, aqui é o atrito estático, tá? Deixa eu mudar aqui, porque eu esqueci de falar sobre isso. O atrito estático. Esqueci de colocar o exim para diferenciar o estático. Vou até colocar aqui. Rapidinho aqui, para ficar bem certinho para ela depois, se ela quiser rever. Tá, aí olha só, voltando aqui, ó, o atrito estático. Então, esse coeficiente, aqui ele me dá 2, ó. Dinâmico e estático. Como aí fala para ela o seguinte, sempre o dinâmico é quando o corpo não está parado, sim se movimentando. Também tem atrito, tá? Porque qual a diferença do atrito estático para o atrito dinâmico? O atrito estático atua quando o corpo está parado ou prestes a andar. Já o atrito dinâmico só atua se o corpo estiver se movimentando. Sim. Aí, qual que é a regra? Fala para ela assim, a regra que eu aconselho. Acha primeiro o máximo que a superfície vai segurar. Ou seja, acha o atrito estático Espera aí, eu pedi só máximo. esperar um pouquinho, só para botar... Tem o máximo para poder segurar o corpo, né? O que que acontece? Como o dinâmico costuma ser menor, então o que que acontece? Eu acho o máximo e vejo o quê? Vamos lá, neném chorando aqui. Depois eu mostro. Aí, então, é o seguinte, porque quando eu aplico uma força no corpo, ele parado, não necessariamente eu aplico uma força que é da mesma altura da força máxima do atrito. Resumindo, o que eu quero dizer com isso?
Vamos supor, hipoteticamente, vamos lá, que a força máxima do atrito estático, e se eu falo força máxima, é o atrito estático, tá? Seja 100. Sim. Aí eu aplico, aí essa força é o máximo que a superfície consegue segurar o corpo. É o máximo que a superfície consegue segurar o corpo. Aham. Se eu tento tirar o corpo do repouso, ou seja, tento fazer o corpo andar com uma força de 10, lembrando que o máximo é 100, eu aplico 10. Então, ó, o máximo está aqui em cima, eu aplico uma força que é inferior. O atrito não vai responder com 100, ele vai responder com o valor do que ele recebeu, 10. Se eu aplico uma força de 20, ele não vai responder com 100, ele vai responder com 20. O que eu quero dizer com isso? O atrito, até o máximo dele, ele sempre vai responder com a força que ele recebeu. Aham. Então, vou fazer uma pergunta para ela aí. O mesmo exemplo, o atrito máximo é 100, que é o estático. Eu quero fazer o corpo andar, mas eu aplico uma força de 60. Qual seria o atrito, então? Ele responderia. Lembre-se, o máximo é 100, mas não aplica, ele não responde com esse máximo. Com 100. Não. Lembre-se, aí que está a diferença. Ele só vai responder com 100 se ele receber 100. Ele não recebeu 60? Então ele responde com 60. Assim como quando era 20, respondia com 20. Quando era 10, respondia com 10. Ela tá dizendo que, por exemplo, é parecido quando tem um carro que a gente precisa empurrar. A gente coloca uma força, aí ele não vai, a gente precisa ir aumentando essa força até conseguir. Isso, até atingir o máximo do atrito, até superar. Eu estou refazendo o seu exemplo com o carro de novo, viu? Não, tranquilo, fica à vontade. Para eu poder tirar esse carro do lugar, eu tenho que superar 100, uma força de 100 newtons, tá? Aí a pergunta é, se eu aplico uma força de 80, o atrito vai ser 80 ou 100? Com 80.
Exatamente. Por quê? Ainda é inferior ao atrito máximo. Sim. E se eu aplicar 90? 90. Se eu aplicar 100? 100. Exatamente. Por quê? Aí agora, se eu aplicar 110, por exemplo, Ah, aí não vai ser mais o atrito estático. Por quê? Porque ele superou a força máxima do atrito. Aí ele passa a ser agora o atrito do movimento, que é o atrito cinético ou dinâmico, né? Atrito dinâmico. Aí você usa qualquer uma das duas. Ó, o que ela tem que fazer aqui? Ela tem que calcular esse atrito máximo. Que eu vou responder, eu vou ajudar ela aqui, porque aqui está um pouquinho complicado aqui. Tem um negócio, aqui eu fiz errado aqui para ela. Primeira coisa, ela tem que achar o peso. Ela tem que achar o peso. O peso não está claro aí, ó. O peso está de forma implícita. Então, ela tem que achar o peso. Massa vezes gravidade. Então, ó, está aqui a gravidade. E está aqui a massa. Então, ela tem que achar primeiro o peso. Primeira coisa é achar isso daqui, tá? O peso. Uma vez que ela encontrou o peso, o valor que ela encontra aqui, ela joga aqui, ó. E aí, com isso, no final, ela acha o atrito estático. Vou apagar isso daqui que aqui não vai precisar. Tá? Então, é essa a ideia. Aí, o que ela vai achar é o atrito máximo. Aliás, essa força aqui está errada. Essa força aqui, ela vai deixar para o final. Vou colocar de outra cor aqui. Vou colocar de uma cor aqui mais forte aqui. Vou colocar essa aqui. Tá. Então, o que que acontece? Essa força F aqui, ó, é a força com que está empurrando. Vou colocar aqui, ó.
Só diminuir a letra aqui. Então, a força F é a força que empurra o bloco. Essa força... O que aconteceu aqui? Já sei. Só fazer um negócio aqui que eu... Era para tirar transparente, beleza. Essa força é a força que empurra o bloco. Aí, olha só o que eu estou falando. Eu vou até... Estou destacando ela aqui, ó. Se essa força F for menor que o atrito máximo vai responder da forma que ela falou aí. Lembre-se, o atrito máximo ele tem o quê? Um limite. Então, se eu aplico uma força que é inferior a ela, o atrito responde com valor inferior, até chegar ao máximo dele. Que é o seguinte, eu não preciso usar mais do que eu preciso. Entendeu? Mais do que me foi... do que eu sofri. Eu vou sempre responder igual, até o meu limite. É isso que eu tenho que entender. Uhum. Aí, ó, primeiro, o peso. Segundo, a força de atrito, tá bom? Vou colocar aqui. E aí, ele tem que saber o seguinte, essa força é maior do que 2.900, igual a 2.900 ou menor que 2.900? Ele tem que saber se é os três. Se for menor ou igual, tá fácil. Agora, se for maior, ela tem que calcular o outro atrito. Mas não vai precisar, não. Repete de novo o que você falou, se a força for... Tem que ver se essa força F é menor, igual ou maior. Se for menor ou igual, é o mesmo valor do F. Agora, se for superior, aí calcula o atrito dinâmico, o atrito com o movimento. Uhum. Então, é isso. Mas vamos lá, vou só voltar aqui, tá? E você vai só para a gente finalizar isso aqui. Primeira coisa, acha o peso. Fala para ela aí. Por que eu preciso achar o peso? Para colocar aqui para achar o atrito. E aí, achando o atrito, eu comparo com a força de 2.900, para saber qual é a resposta. E devolve para você no aula. Não, no e-mail. No e-mail. Foto, fala para ela tirar foto e mandar no e-mail. Mas tem que só para ela ter cuidado para ser visível, tá? Porque às vezes sai. Não. Aí, Júlio, depois se você quiser me mandar